Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, vamos a um texto da Palavra de Deus. A verdade é que eu não tenho nenhuma sombra de pretensão de trazer-lhes algo novo. Eu digo-lhes seguradamente que o que hei de dizer agora vocês já são sabedores, porém eu quero apenas salientar-lhes verdades bíblicas que eu julgo serem irrefutáveis, inegociáveis, e na verdade eu penso que há muitas verdades bíblicas e há muitas promessas bíblicas e direcionamentos, instruções, leis, enfim, que eu não preciso nem necessariamente ouvir coisas novas. Se eu apenas vivenciar e atentar para essas antigas, eu já estarei bem servido. Então vamos lá. Gálatas capítulo de número 4, a carta da liberdade cristã, versículo de número 4. Paulo tem um objetivo a escrever essa carta. Paulo quer que estes entendam que aprove o bom Deus de mais uma vez, na sua santa e soberana e maravilhosa, e por que não dizer beneficente vontade. Deus não improvisou, Deus arquitetou, Deus projetou, Deus planejou, e foi no tempo certo, foi no tempo hábil. A Bíblia diz, por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, no Evangelho de Marcos, a Bíblia diz assim, e sendo tarde. Aí a pergunta que a gente deve fazer é essa: é tarde para quem? Sendo tarde. Tarde para quem? Porque para Deus nunca é tarde. Alguns lá Jeremias, lembra de Jeremias? Jeremias vai dizer assim, não é tarde. Jeremias vai dizer, é cedo demais. Mas por acaso não é Deus o dono do tempo? Não é Deus aquele que é sabedor de todas as coisas? Que nem adianta-se nem atrasa-se, mas chega exatamente quando, como e para quem deveria chegar? Então Paulo está dizendo o seguinte: essa carta é a carta da liberdade cristã. E para tanto, veio Jesus, o nosso libertador. Mas vindo Jesus, olha o que ele diz, na plenitude dos tempos. Na plenitude, é pleno, total, não adiantou, não atrasou, plenitude. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, é seu Filho, Deus enviou, não improvisou, Deus já havia projetado, Deus não tem um plano B, Deus tem apenas um plano A, Deus não é pego de surpresa, Deus é sabedor de tudo, e esse grande Deus, no seu eterno saber, na sua soberana sabedoria, no seu projeto inequívoco, esse grande Deus envia Jesus na plenitude do tempo, no tempo certo, para cumprir um propósito certo. E foi isso que aconteceu. Baseado aqui na história de Jesus, a gente poderia dizer, por exemplo, que para um casal de velho, desculpa a expressão, linguagem popular, que está lá registrado no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 1, para Zacarias, lembra dele? E para Isabel, a mensagem de Gabriel chegou tarde demais. Já havia cessado o costume das mulheres. Então, a mensagem para Zacarias e Isabel sobre João Batista parece, pelo menos no seu modo de perceber as coisas, tarde demais. Porém, meses depois, esse mesmo anjo vai com uma mensagem parecida para José, lembra disso? Vai com a mensagem parecida para Maria, José e Maria. E para José e Maria, referindo-se ao nascedouro de Jesus, para eles era cedo demais, porque estava ainda Maria e José, eles estavam desposados. Então, para Zacarias e Isabel, tarde demais. Para José e Maria,
Era o quê? Cedo demais. Só que Paulo diz que nem tarde e nem cedo. Paulo diz que foi na plenitude dos tempos. Nós encontramos na Bíblia extremos. Por exemplo, alguém destaca-se, como é o caso de Zaqueu, pela sua baixa estatura. Outros destacam-se, como é o caso de Saul, como é o caso de Golias, pela sua ou pelas suas grande estatura. Então, enquanto Zaqueu é lembrado por ser um pequeno, que eu considero um pequeno notável, na verdade, um pequeno que não pode ser ignorado, um pequeno que não pode passar desapercebido, imperceptivelmente, esse Zaqueu de baixa estatura, esse pequeno Zaqueu, notoriou-se por causa da sua pequenez, ao passo que Saul e Golias notoriaram-se por causa da sua grande estatura. Então, para mim que sou pequeno, para você que é humano e mortal como eu, há uma diferença, de certa maneira até notável e digna de nota, entre os tamanhos físicos, biologicamente falando, de Saul, de Golias, comparando a Zaqueu. Mas agora, quem é Zaqueu, quem é Saul, quem é Golias diante de Deus? Some-se, desaparece, não faz sentido nenhum. Então essas extremidades, você vai encontrar na Bíblia pessoas extremamente ricas, né, que a Bíblia cita-os como indivíduos ricos, e ao passo que você vai encontrar no inverso disso, pessoas extremamente pobres, inclusive no mesmo contexto, vivendo no mesmo tempo e talvez numa mesma história. A tão famosa parábola, que eu sinceramente não a considero, de Lucas, se não me falha a memória, 16 e 19 a seguir, a parábola do rico, né, e do mendigo Lázaro. A Bíblia vai falar desses extremos. A Bíblia também vai falar de extremos de pessoas que são nécias, né, ao passo de outras pessoas que são sábias, uma caracterizada pela sua neciedade, né, falta de saber, e o outro pela sua sabedoria. A Bíblia vai falar de extremos, como por exemplo, do rei Josias, que foi rei aos 8 anos de idade. A Bíblia vai falar de Davi, quando ungido, que ainda era bastante jovem, assim como José, quando recebe os seus sonhos. Há quem diga que esses dois personagens ainda eram adolescentes, talvez entre 13 a no máximo 17 anos de idade. A Bíblia vai falar de outras pessoas, como a irmã Ana, profetisa, lembra disso? Lá aos seus 84 anos de idade. A Bíblia vai falar de Sara, a Bíblia vai falar de Abraão, a Bíblia vai falar de homens como Caleb, que manteve o seu vigor para lá de 80 anos, e a Bíblia vai falar de outros homens como Barzilai, por exemplo, que no mesmo 80 anos de idade não julga-se, melhor dizendo, ainda forte o suficiente, mas incapaz por causa da sua idade. A Bíblia vai falar de homens, por exemplo, como Jeremias, que, segundo o seu próprio pensar, ele ainda era uma criança. A Bíblia vai dizer, por exemplo, Provérbios 22, se não me falha a memória, verso 15, que a estutícia está ligada ao coração da criança. Então, todos esses textos, e talvez outros que eu tenha esquecido-me, são textos que mostram os extremos, são textos que mostram as polarizações de um lado e de outro. Porém, a minha pergunta é: será que essa distância é impedimento para Deus? Há alguma coisa que de fato impede que Deus seja quem o é, que Deus faça o que deseja fazer? Não tem como. Esses extremos, essas polarizações, né, esses opostos que nós pontuamos, que chamam-nos a atenção pela nossa pequenez, pela nossa limitação de tempo, de saber, isso não existe, isso inexiste para Deus.
Para Deus, a idade ainda tenra, por exemplo, de Davi, não é impedimento. Ainda que vivera num período patriarcal, ainda que vivera no período onde a primogenitura estava em voga, essas coisas culturalmente ligadas a seu tempo. Para Deus não foram impedimento honrar o menino Davi, honrar o menino José, honrar o menino rei Josias, que temeu e serviu ao Senhor. Para Deus também não era tarde demais para usar o Moisés, agora já aos seus 80 anos de idade. Não era um menino mais, já era alguém que tinha uma idade digna de ser considerada. Para Deus, pessoas como os pais de Sansão, o próprio Abraão e Sara, não eram velhos demais para gerarem. Pelo contrário, a Bíblia vai falar da irmã Miriam, por exemplo, a profetisa Miriam. A Bíblia vai falar, por exemplo, no Salmo 92, que todos nós conhecemos, é quase que um texto áureo para a idade de ouro, que na sua velhice ainda frutificarão. A Bíblia vai falar no livro de Joel, lembra disso? Falando sobre jovens e velhos, no mesmo texto. Uns têm sonhos, outros têm visões. Então, assim, não impeça ou não permita, que a sua idade, excesso ou falta dela, porque é possível que Deus venha valer-se das valências da sua idade, seja ela para menos ou para mais. Cada uma dessas idades tem as suas características. O jovem conta com a força, o mais experiente conta com o saber, conta com a experiência, com a experiência prática de tudo que já viu na vida. Então, em nome de Jesus, não se permita que nem um extremo e nem um outro extremo impeçam de que você seja um canal de bênção, porque Deus o Senhor, como nós iniciamos aqui pontuando, tem um projeto, tem uma plenitude de tempo, porque para esse Deus todo o tempo é um tempo pleno, porque Ele é um Deus atemporal que tem todo o tempo em sua mão. Então esse é o seu tempo. Não sei a sua idade, esse é seu tempo. Esse é o seu tempo. Não importa a sua idade, você tem as suas valências, e essas valências de sua idade, se colocadas na mão certa, na mão de Jesus, nosso Senhor, Ele saberá como valer-se como ferramenta apta e útil. Tua oração e minha oração deve ser aquela de Isaías 49. Lembra disso? Isaías 49, essa deve ser a nossa oração. Saca-nos, ó Deus, da tua aljava. Acerta, ó Deus, o teu alvo. Toda glória te será devidamente devotada. Fez da minha boca, Isaías 49, como uma flecha limpa. Então, faça da mesma, como uma flecha limpa e hábil, para que o alvo seja alcançado e o teu nome, ó Deus, seja glorificado na minha vida. Talvez eu não alcancei a plenitude do tempo, a maturidade o suficiente e o bastante. Talvez não amadureceu o bastante ainda para mim, em alguns pontos, em alguns tópicos, em algumas questões da minha vida. Talvez esteja em fase de crescimento, amadurecimento, ou até mesmo ainda esteja em fase de composição. Outras talvez já estejam em seu tempo, e talvez algumas já até passaram. Quem não conhece Eclesiastes 3? Mudança de estação. Há tempo para todas as coisas. Agora uma coisa eu sei. Para todo tempo e em todo tempo Deus é bom. Deus tem um projeto. Deus não improvisa. Para Deus é e sempre será a plenitude do tempo para um propósito. A plenitude do tempo para um objetivo. A plenitude do tempo para algo. É possível que nesse tempo, diferente da idade que eu tenha, que você tenha, nós sejamos úteis para Deus. Talvez em construção, talvez em avaliação, talvez no momento de congratular-se,
No momento de gratidão, celebrar a Deus pela obra que já fora conclusa. De uma coisa eu sei, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Não é um Deus que coleciona projetos inacabáveis. Eu sei que esse Deus não faz nada sem propósito. Há um propósito. Há momento que você saca e há momento que você deposita. Se não é o momento de sacar, é o momento de depositar. Há momento que você planta e há momento que você colhe. Qual dos dois períodos, ou dos momentos, ou dos tempos é mais importante? Não penso haver nem mais nem menos importância. Penso haver um tempo. Você não pode querer plantar o que não colheu. Ou melhor dizendo, você não pode colher, agora sim, o que não plantou. Então, tempo de plantar e tempo de se arrancar, se colher aquilo que se plantou. Cada uma tem a sua valência para o seu tempo. É Provérbio 25:11. Maçã de ouro, salvas de prata. Não apenas a palavra certa, mas dita no tempo e no propósito certo. Que Deus nos ajude a ter essa compreensão em Cristo Jesus. Amém.